Mais uma vez eu estou aqui para contar para vocês o lado oculto de uma grande personalidade. Dessa vez, vamos falar de um homem que você conhece muito bem, ao menos de nome. Eu me refiro a Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil. Chico Xavier. Falando bem ou falando mal, você com certeza já ouviu esse nome antes. Mesmo que talvez não saiba detalhes sobre a vida ou sobre os feitos desse homem, você certamente conhece um pouco de sua controversa fama. Chico Xavier, ou apenas Chico para os íntimos, é um símbolo da religião espírita no Brasil, tendo publicado mais de 400 livros. Acredite ou não, é considerado o autor brasileiro com mais material comercializado na história. E pasme, reza a lenda que todo o dinheiro que ganhava com tais livros era destinado à caridade. Esse fato de que ele não guardava dinheiro e de que ajudava as pessoas mais carentes é muito conhecido pelos brasileiros. Mas quem realmente foi Chico Xavier? Essa é a história que irei lhe contar hoje. Chico Xavier. O que realmente existe por trás desse tão emblemático nome. Nossa história começa em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha muito agradável de Minas Gerais. Por lá, em 1910, nascia Francisco Cândido Xavier. Aos 5 anos, ele infelizmente perdeu a mãe. Devido às baixas condições financeiras, seu pai não pôde arcar com a criação de todos os irmãos e enviou Chico para a casa de sua madrinha. Foi nesse local que a mediunidade do menino começou a florescer. Como era muito maltratado, ele recorria às orações para se sentir confortado. Assim, sua ligação com o sobrenatural despertava lentamente. 4 anos depois, o pai de Chico se casou novamente, podendo criar todos os filhos. Chico volta então a morar com o pai e a nova madrasta, Dona Cidália, que felizmente o tratava muito bem. Quando tinha 17 anos, Chico teve seu primeiro contato oficial com a doutrina espírita. E foi esse seu passo inicial para se tornar uma figura tão importante quanto acabou sendo. Como você já deve ter ouvido falar, Chico psicografava cartas. Isso quer dizer que ele usava sua mediunidade para entrar em contato com as almas daqueles que já se foram e transferir suas mensagens aos vivos em uma folha de papel. Para simplificar, vamos dar um exemplo. Suponhamos que uma mãe tenha perdido seu filho em um trágico acidente de carro. Ao procurar Chico, ela deixava que o espírito do morto usasse seu corpo para escrever uma última mensagem para sua mãe. O fato mais espantoso nessa história é que, no geral, as cartas continham detalhes muito íntimos, não havendo a menor possibilidade de Chico conhecer tais informações. Essa habilidade, junto aos seus vários livros, construiu a grande fama daquele homem simpático e alegre. Como você pode imaginar, essa fama também veio acompanhada de muitas polêmicas. De um lado, víamos milhares de pessoas seguindo os ensinamentos de Chico, formando filas gigantescas para ter a oportunidade de conseguir uma carta psicografada pelo médium. Já do lado oposto, outras várias pessoas contestavam a veracidade de tal habilidade. Afinal, seria mesmo possível algum mortal entrar tão facilmente em contato com outro plano dessa forma? Para muitos, as psicografias de Chico não passavam de uma grande farsa. Uma dessas cartas já chegou até mesmo a servir como prova em um caso de justiça. Em maio de 1976, o garoto Maurício, de 15 anos, morreu após ter sido atingido por um tiro disparado por seu melhor amigo, José Divino, de 18 anos. Na época, Divino foi acusado de assassinato, mas alegava que tudo havia ocorrido de forma acidental e que a arma acabou disparando contra a sua vontade. O caso estava praticamente finalizado quando uma reviravolta chocante aconteceu. O juiz Orimar de Bastos aceitou cartas de Maurício, psicografadas por Chico Xavier como provas da inocência de Divino.
Nas mensagens enviadas pelo espírito do garoto, ele confirmava a história do amigo, contando detalhes do que realmente tinha ocorrido no dia de sua morte, dizendo claramente que Divino não teve a menor intenção de o acertar. José Divino foi absolvido e o caso ganhou repercussão mundial. Eu não preciso nem dizer que após isso a procura por Chico Xavier só aumentou, não é? Bom, Chico adentrava cada vez mais na vida como símbolo religioso. Realizava sessões amontoadas de gente onde prestava seu trabalho com a psicografia. Além disso, permanecia escrevendo e publicando livros. Xavier nunca se declarou de fato autor de tais obras. Segundo ele, seu trabalho era apenas encarnar autores famosos que já haviam partido dessa para uma melhor e transferir suas palavras para o papel. Inclusive, existe uma história curiosa envolvendo tais livros. Um dos autores brasileiros psicografados por Chico Xavier foi Humberto de Campos. No total, 12 obras foram publicadas, fruto de tal parceria. Acontece que a família de Humberto não gostou muito da ideia e entrou com um processo contra a Federação Espírita Brasileira, reivindicando direitos autorais das obras. A fama de Chico era tanta que em 1981 e 82 ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Apesar das milhões de assinaturas recolhidas, o médium não chegou a ganhar em nenhuma das edições. Com esses fatos, já deu para entender a dimensão da figura que Chico Xavier representava para o Brasil, certo? Mas, afinal, as coisas que ele dizia eram ou não verdadeiras? Todo o mistério em volta da mediunidade de Chico Xavier foi um dos fatores que mais contribuiu para a sua fama. Eu me lembro que, na época, todos queriam saber como esse contato acontecia. Muitos até tentaram desmascarar o homem. Talvez a maior polêmica envolvendo Chico Xavier seja fruto das declarações de Amaury Xavier Pena, seu sobrinho. Segundo ele, seu tio sempre o preparou como uma espécie de sucessor. O garoto era posto para treinar psicografia e decorar diversos livros de autores distintos. Assim, também começou a alcançar uma grande fama dentro da religião espírita. Porém, em 1958, Amaury Pena declarou ao Jornal Diário de Minas que as obras que ele e o tio psicografavam em Pedro Leopoldo não passavam do resultado de sua criatividade e facilidade para imitar o estilo de poetas famosos. Assim, alegou que Chico Xavier era uma grande fraude. Na entrevista, o rapaz disse que o tio já não conseguia mais abandonar as mentiras que cultivou por tantos anos e que, para não ter o mesmo destino do tio, preferiu confessar toda a farsa o quanto antes. Após esse acontecimento, Amaury, que era alcoólatra, acabou sendo internado em um sanatório onde viveu até o fim de sua vida. Realmente isso é uma afirmação preocupante. Afinal, Amaury era seu sobrinho próximo. Outra polêmica envolvendo as psicografias de Chico Xavier são em relação à sua recusa em se deixar passar por uma análise científica durante suas sessões. O intuito do estudo era comprovar o que de fato acontecia na cabeça do médium ao receber as mensagens do outro plano. Caso na realidade fosse ele o autor de tais textos, o exame comprovaria que a atividade era produzida por seu próprio cérebro. Como se recusou a passar por tais testes, na época, muitas pessoas questionaram a veracidade dos poderes de Chico. Como diz o ditado, quem não deve, não teme, certo? A irmã de Chico também provocou alguns transtornos para o médium. Ao se pronunciar na mídia, Dona Maria Xavier disse algumas vezes que, na realidade, as habilidades de Xavier eram fruto de treinamento e estudos. Além disso, por 2 vezes, Chico errou a data de sua morte. Segundo ela, o irmão lhe disse mais de uma vez que espíritos superiores lhe haviam revelado a data da morte de Maria. Porém, quando o fatídico dia chegava, ela continuava lá, Vivinha da Silva. Mas então,
Se tudo não passava de uma farsa, e se Chico Xavier levou anos de sua vida treinando até ser capaz de estabelecer uma técnica perfeita, a ponto de enganar a todos os seus seguidores, como poderia ele adivinhar e prever tantos fatos? Como eu disse anteriormente, Chico conseguiu em suas cartas relatar detalhes muito íntimos da relação entre vivos e espíritos. Na maior parte das vezes, ele nem mesmo conhecia as pessoas para quem escrevia. De tal forma, é meio impossível relatar particularidades tão singelas, sem a ajuda daqueles que já desencarnaram. Outro ponto positivo para a reputação de Chico veio junto com sua partida para o outro plano. O médium dizia que nunca conseguiu prever o dia de sua própria morte, mas que os espíritos lhe confessaram que sua hora aconteceria em um dia de muita alegria e festa para o povo brasileiro. Pois bem, ele desencarnou justamente no dia 30 de junho de 2002, bem quando o Brasil se consagrava pentacampeão da Copa do Mundo de Futebol. Podemos concordar que ele acertou em cheio, não é? Se Chico Xavier realmente possuía tal capacidade mediúnica, nunca poderei lhe afirmar ou negar de fato. O que você precisa saber é que sua passagem pela Terra inspirou diversas pessoas a buscar um caminho mais espiritualizado e bem mais humilde. Até nos dias de hoje, milhares de pessoas seguem suas palavras. Chico foi um homem que teve muito o que ensinar. Mas muitas pessoas têm uma dúvida em comum. Chico tinha contato com vários espíritos ou com alguma única entidade? Muitos dizem que Chico conseguia contato com qualquer espírito, afinal, ele psicografava cartas de várias pessoas. Porém, Chico também tinha uma entidade como amiga. Ele a chamava de Emmanuel. Era um espírito que o acompanhava desde a infância e lhe revelava muitas coisas. Emmanuel era um espírito superior. Ficou ao lado de Chico até a sua morte, mas no fundo, ainda me restam alguns questionamentos. Poderia Chico Xavier ter nos enganado todo esse tempo? Desde sua partida, nunca houve sinais de suas manifestações confirmados. Por qual motivo ele não se manifesta e prova a todos que esteve certo esse tempo todo? Ele poderia simplesmente ser esquizofrênico? Às vezes, provar a sua verdade é se desvalorizar. Mesmo quando existem provas, muitas pessoas ainda insistem em acreditar no contrário. Jesus Cristo é o principal símbolo do cristianismo, segundo as Escrituras, Filho unigênito de Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus pregou a palavra de seu Pai durante sua caminhada, realizou milagres e fez diversas demonstrações do homem divino que foi. Você já parou para pensar por que a Bíblia não fala sobre isso? Será que Jesus teria sido exatamente como relatam as Escrituras cristãs? Eu sou Benjamin, um escritor que conta histórias sobre o lado oculto da humanidade. A maioria das coisas que se sabe sobre Jesus está somente na Bíblia. Desde seu nascimento às primeiras ações divinas, até começar a pregar quando alcançou os 30 anos. No entanto, nas histórias bíblicas, existe uma grande lacuna de tempo, especificamente dos 12 aos 30 anos de Jesus. Nas escrituras bíblicas, podemos encontrar sobre Jesus no Novo Testamento, em escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles discípulos do Nazareno. Porém, como já foi dito, muitas coisas são ditas como superficiais e aspectos pessoais de sua vida são deixados de lado. Por exemplo, antes dos relatos da vida adulta de Jesus, sabe-se que ele esteve no Templo de Jerusalém, onde se perdeu de seus pais, ainda com 12 anos de idade. Explica-se que Jesus ouvia e indagava os instrutores a respeito do que era pregado, inclusive impressionando a todos com sua sabedoria por ainda ser um menino. Nessa passagem,
Jesus também está questionando a lei judaica que estava em vigor naqueles dias, demonstrando ter pensamentos contrários e possivelmente revolucionários. Mas vamos voltar um pouco mais no tempo. Alguns anos antes do nascimento de Jesus, por volta do século II a.C., Israel sofreu o que foi chamado de Revolta dos Macabeus, quando um exército rebelde estabeleceu novas ordens aos templos de Jerusalém e novos modelos de pregação foram instaurados. Esses modelos iam contra a essência do judaísmo, contra o que a Bíblia primitiva pregava. Logo, podemos imaginar que Jesus estava contrariando esses ensinamentos. Após esse período relatado na Bíblia, Jesus tem um longo tempo de sua vida que não é explicado. Ele só reaparece na época em que é batizado por seu primo João Batista, nas águas do Rio Jordão. É quando passa a pregar o Evangelho, como já dissemos. O que muita gente não sabe é que a revolta dos Macabeus pode ter uma ligação direta com isso. Durante esse evento, o povo que vivia nas terras de Israel foi dividido em espécie de seitas: os fariseus, saduceus e os essênios, onde cada uma delas procurou viver de forma independente, não levando em consideração os ensinamentos que foram postos em vigor. Aliás, no século passado, uma descoberta arqueológica pôde comprovar justamente o que eu acabei de dizer. Em 1947, logo depois da última grande guerra que vocês provocaram, às margens do Mar Morto, centenas de pergaminhos e escrituras foram encontrados dentro de cavernas onde os essênios viviam. Muitas dessas escrituras são cópias de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Tal fato sugere que esse ambiente era uma espécie de escola, onde era ensinada a palavra de Deus, pregada pela igreja primitiva que se difundia em Jerusalém antes dos macabeus invadirem. Você ainda está se perguntando o que Jesus tem a ver com isso? Jesus Cristo pode ter sido criado com o povo essênio e lá aprendeu tudo sobre a Bíblia e ficou mais próximo de seu pai. Aliás, lembra de João Batista, aquele que batizou Jesus? Muito provavelmente, João Batista, pregador e primo mais velho de Jesus, foi criado também junto aos essênios, o que facilitaria para que Jesus conhecesse esse povo. Ou seja, nesse período em que Jesus fica ausente da Bíblia, ele estava sendo ensinado no meio do deserto, para depois voltar e pregar a palavra. Só que existem outros estudos sobre esse povo, que abrem margem para outra discussão. Principalmente porque o povo essênio era um povo apocalíptico, que acreditava que estava vivendo o fim dos tempos e que deveria estar sempre purificado. Já a pregação de Jesus toma outra direção, e para aquele momento, ele era de fato revolucionário. E as descobertas de antigos textos da época de Cristo continuam surgindo com o passar dos anos. Assim como o manuscrito do Mar Morto encontrado na região onde os essênios moravam, 2 anos antes, no Egito, um simples camponês encontrou 13 manuscritos em uma jarra selada e enterrada próximo à cidade de Nag Hammadi. Os manuscritos são datados do século IV, que foi um período conturbado. Além disso, eles estavam em péssimas condições. O que os historiadores concluíram é que se tratavam de escrituras na língua copta, uma mistura de grego e egípcio. Após a tradução, algumas coisas encontradas nesses pergaminhos levantaram dúvidas. Esses manuscritos, assim como outros encontrados ao redor do mundo, são conhecidos como livros apócrifos. São textos que não entraram na Bíblia e possivelmente podem contar histórias contrárias às que foram pregadas até hoje. Entre esses textos, é possível encontrar os evangelhos de Judas e Maria Madalena, por exemplo. Esses textos foram escritos por membros de um movimento chamado Gnósticos, dos primeiros séculos depois de Cristo. Não somente esses, mas outros textos considerados excluídos do Evangelho contam um lado diferente de Jesus.
Mas uma dúvida: por que esses textos não entraram na Bíblia? O que eles falam? Os livros que estão na Bíblia são considerados inspirados por Deus. Já os livros apócrifos são livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon. O conteúdo desses livros pode ser bem interessante para quem é curioso. Se você conhece o mínimo da história de Jesus, sabe que ele teve 12 discípulos e que todos conviveram bastante com o Messias, assim como seus pais e seus parentes. Porém, outra pessoa também esteve constantemente presente na vida de Jesus, e essa pessoa era Maria Madalena. Muitas obras retratam Maria Madalena como mulher de Jesus ou, possivelmente, como um amante dele. No texto apócrifo de Filipe, por exemplo, datado do século III, relata-se um beijo que Jesus deu em Maria, também retratada como apóstola. Isso aconteceu de fato? O problema é que muito disso se mistura com o que é ficção e chega a um certo momento em que não se pode distinguir com propriedade o que é verdade e o que é mentira. Em 1953, o livro A Última Tentação de Cristo fala sobre um suposto casamento que os dois tiveram, assim como o Código da Vinci de Dan Brown, que talvez é o mais famoso entre os que falam desse assunto. Em 2012, ocorreu a descoberta de um fragmento de papiro que fez com que diversos especialistas e historiadores acreditassem que, de fato, se falava sobre o casamento de Jesus. Novamente, não se sabe sobre a veracidade desse fragmento. Na quarta linha deste texto está escrito: "E Jesus disse-lhes: Eis a minha mulher." E na linha seguinte, "Ela pode ser minha discípula." Apesar da Igreja Católica rejeitar essa descoberta, dizendo se tratar de uma falsificação, testes científicos revelaram que o papel data do século VIII e possivelmente é uma cópia de algum texto apócrifo que não entrou na Bíblia. Nas tradições católica, ortodoxa e anglicana, Maria Madalena é tida como uma santa justamente por ter vivido ao lado de Jesus de forma tão fiel, até nos momentos de sua morte, e por ter sido a primeira pessoa a vê-lo após sua ressurreição. Contudo, de acordo com algumas histórias, Jesus e Maria Madalena se relacionaram e tiveram 2 filhos, chamados Efraim e Manassés. Após a morte de Jesus, com medo de ser perseguida, Maria fugiu para a França, onde sua descendência posteriormente governaria parte do país europeu. Já outras teorias, que de certa forma podem ser consideradas mais simples, dizem que Jesus trabalhou com seu pai José, que exercia a profissão de construtor, durante os anos que não são citados na Bíblia. Inclusive, há algumas controvérsias sobre isso, pois na Bíblia, Jesus é chamado de Tecton, que muita gente concluiu que significava carpinteiro, mas que na verdade quer dizer construtor. Onde Jesus viveu, as construções eram feitas à base de pedra, ou seja, Jesus e José trabalharam como pedreiros, lapidando pedras e construindo monumentos. Esse foi um trabalho duro, e por 18 anos de vida, Jesus exerceu esse trabalho, antes de ser batizado e revelado ao mundo como vocês conhecem. Essa é uma das afirmações mais simples. Há quem diga que Jesus sobreviveu à crucificação e foi tirado da cruz com vida. Após se recuperar, Jesus fugiu para a Índia com sua mãe Maria, que teria falecido antes de chegarem ao seu destino. Na Índia, Jesus assumiu o nome de Ihousa Asaf e continuou a pregar sobre um único Deus. Isso tem até um certo sentido, apesar de parecer um tanto improvável. Tal ideia se baseia em alguns fatos e monumentos históricos, como, por exemplo, um túmulo situado na cidade de Srinagar, a capital da Caxemira indiana, que seria de um judeu que viveu e pregou lá há muitos séculos. Mahatma Gandhi
Foi uma daquelas figuras raras que passaram por esse mundo. Você certamente já ouviu falar desse indiano, ativista pela não violência, que foi o principal rosto do movimento de independência de seu país. Esse homem, tomado mundialmente como um herói, símbolo do pacifismo e da simplicidade, talvez tenha tido um lado totalmente obscuro que você, provavelmente, não faz a menor ideia. Eu sou Benjamin, um escritor da Fatos Desconhecidos que conta histórias sobre o lado oculto da humanidade. Já diria o ditado popular, vamos começar do começo. Gandhi foi um indiano nascido em 1869, para ser mais preciso, no dia 2 de outubro. Na época, a Índia ainda era uma colônia britânica. Aos 19 anos, se mudou para a Inglaterra, onde estudou direito. Após concluir seu curso, partiu para a África do Sul, onde iniciou sua vida como ativista. Por lá, ele lutava pelos direitos da grande população hindu residente no país. Meu amigo Gandhi se tornou bastante conhecido por sua dedicação com a causa e principalmente por seus métodos pacifistas. Quando retornou para a Índia, em 1915, Gandhi já possuía a fama de um herói do povo. Assim, se aprofundou ainda mais em movimentos pelos direitos humanos, exigindo principalmente que a Inglaterra concedesse ao país a tão sonhada independência. Como você deve imaginar, a luta de Gandhi não foi fácil. Sendo preso por 2 vezes, o homem nunca ousou agir com violência contra seus adversários políticos. Era um exemplo. Suas maneiras de atrair atenção para sua causa geralmente incluíam realizar longas greves de fome, pregações públicas sobre a paz, o respeito e a tolerância religiosa. É inegável que o mundo seria um lugar melhor se todos agissem assim. Gandhi se tornou uma figura pública, tida como um grande herói pela maior parte da população indiana. Mesmo em meio a uma guerra civil, ele nunca deixou de pregar a paz e procurar a resolução de conflitos por meio de diálogos. Foi justamente a sua contribuição que trouxe em 1947 a independência do país, sendo, no entanto, dividido em 2: a Índia para os hindus e o Paquistão para os muçulmanos. Porém, devido à forte rivalidade entre as 2 religiões, a luta de Gandhi ainda não havia chegado ao fim. O já debilitado homem, e digo debilitado mesmo, você precisava ver como estava magro. Bom, prosseguindo. O debilitado homem continuava realizando longos jejuns, sempre que alguma onda de violência atingia a população. A fama de santo de Gandhi percorria o mundo. Milhares de pessoas se inspiram até hoje em sua filosofia de vida, buscando alcançar sempre a tolerância e a paz. Gandhi acabou sendo morto em 1948 por um hindu que disparou 3 tiros contra seu peito. A razão desse seu assassinato se deu por conta de que alguns hindus não achavam certo que os muçulmanos tivessem ficado com uma parte da Índia e culpavam Gandhi por essa situação. A comoção por sua morte tomou conta do mundo inteiro. Apenas seu cortejo fúnebre durou 5 horas. A tristeza era enorme. Ao fim, seu corpo foi colocado em uma jangada no rio Yamuna. Em seguida, foi incinerado, como manda a tradição hindu. Agora que refresquei um pouco sua memória sobre a importância de Gandhi na luta pela paz mundial, eu peço licença para mexer um pouquinho com suas crenças. Algumas hipóteses contadas sobre a sua vida pessoal mostram que talvez Gandhi não tenha sido esse homem maravilhoso que a maioria das pessoas conhece. Existem relatos que entregam uma outra versão do famoso ativista. Algumas dessas teses dizem que, ao contrário de um bom moço,
Gandhi poderia ter sido na realidade um racista, pedófilo e envolto em algumas polêmicas com o nazismo. Ashwin Desai e Gulan Vahed são dois escritores conceituados que dedicaram 7 anos de suas vidas pesquisando sobre Gandhi. Os dois viajaram para a África do Sul em busca de respostas sobre como realmente era sua vida pessoal. Por lá, os amigos ouviram diversos relatos de que Gandhi talvez possuísse uma faceta bastante racista contra os negros. Ao que dizem, Gandhi deixou claro diversas vezes que via uma grande diferença entre os indianos e os africanos. Para ele, os indianos eram inegavelmente superiores à população negra. Certa vez, ele até mesmo escreveu uma carta ao Parlamento de Natal, uma província sul-africana, dizendo que não seria justo que seu povo dividisse celas de prisão ou leitos de hospitais com os negros. Outro fato que colabora para tal título de racista é que, no geral, Gandhi lutava apenas por seu povo, mesmo observando de perto o sofrimento e a miséria da população carente africana. Ele nunca se manifestou a respeito. Seu neto, Rajmohan Gandhi, que também se dedica a estudar a vida do avô, justificou tais ações dizendo que devemos ter em mente que os tempos eram outros e que Gandhi chegou na África com 24 anos. Logo, sua jornada pelo país abriu sua mente, fazendo com que ele perdesse tais conceitos ultrapassados. Mas talvez a maior polêmica envolvendo Gandhi seja em relação à sua vida sexual. Como você provavelmente sabe, ele adotou o celibato, ou seja, deixou de praticar sexo. Mesmo assim, continuou casado com sua esposa, com quem estava junto desde os 13 anos de idade. Porém, o problema surge de algumas informações dadas por pessoas próximas ao culto que Gandhi promovia. Segundo essas pessoas, para testar sua capacidade de celibato, Gandhi se deitava nu com diversas mulheres, sendo algumas delas garotas bem jovens, até mesmo sua sobrinha neta. O intuito desse experimento bastante estranho era conseguir passar uma noite inteira ao lado do corpo nu de uma mulher ou de uma menina sem se excitar ou ter pensamentos voltados a relações do tipo. As cobaias geralmente eram mulheres escolhidas por ele, que deveriam obedecer às ordens sem questionar. Não se sabe ao certo o que aconteceria caso ele não resistisse a tal tentação. Prática estranha e duvidosa, não é? Para deixar as coisas ainda mais difíceis. Às vezes, Gandhi propunha alguns desafios sensoriais. Pedia para que suas cobaias se despissem dançando em sua frente, algo que podemos classificar como striptease. Isso servia apenas para testar se ele ficaria ou não excitado com aquilo. Gandhi também tomava banho com tais mulheres, dizendo ser uma prova de resistência. O indiano jurava que, durante todo o banho, mantinham seus olhos bem fechados. Outra pessoa que sofreu um pouco foi sua esposa. O próprio Gandhi admitiu que, com frequência, a agredia fisicamente alguns anos antes de se tornar ativista. Além disso, eu já ouvi relatos dizendo que constantemente ele a humilhava com suas palavras duras e apelidos ofensivos. Outro fato duvidoso é que, quando ela teve pneumonia, Gandhi não deixou que sua esposa recebesse penicilina, o antibiótico que os médicos disseram que poderiam curar a mulher. Infelizmente, devido a isso, ela acabou falecendo. Você tem que entender que a penicilina era algo estranho para ele. Além do mais, não é do caráter de sua religião recorrer a tais práticas. Ele temia que o remédio pudesse piorar a situação de sua esposa. Para ele, era uma substância estranha que seria aplicada dentro do corpo dela. Cada cultura e seus costumes. Você não deve estranhar, nem se sentir superior por conta disso. Gandhi também se envolveu em algumas polêmicas com o nazismo.
O ativista chegou a escrever cartas para Hitler, o chamando de grande amigo, e chegou a dizer que os outros países não deveriam atacar a Alemanha, pois tudo poderia ser resolvido no diálogo. Agora resta a pergunta: Hitler iria mesmo parar seu plano por uma simples conversa? Além disso, se você entende um pouquinho da cultura indiana, sabe que a sociedade por lá é dividida em castas, sendo os Dalits como o nível mais baixo. Essa casta sofre inúmeros preconceitos e é constantemente desprezada, servindo apenas para fazer trabalhos que mais ninguém gostaria de realizar. O ponto é que, mesmo Gandhi lutando tanto pela igualdade, ele não acreditava que tal sistema deveria desaparecer. Para ele, os Dalits mereciam a forma de vida que levavam e que não era a tarefa dele lutar por tal casta. Até hoje, os Dalits sofrem por conta dessa divisão. Mesmo com os esforços de ONGs e até mesmo do próprio governo indiano, atualmente os Dalits ainda são humilhados e abusados por uma parcela da população da Índia. Será que Gandhi também não os enxergava como seres humanos? Ou será que de alguma forma ele se beneficiava dessa divisão de castas? Bom, sabemos que nem todos são perfeitos e que talvez tais histórias podem não ser totalmente claras sobre os fatos, mas é estranho pensar que tantas pessoas relataram as mesmas características em Gandhi. Suponho que sua cabeça possa estar um pouco confusa agora. Quem poderia imaginar que um homem considerado quase um santo poderia ter tantas controvérsias em sua vida, não é? O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Fatos Desconhecidos.